Bora, moçada. Então, conforme prometido, terminamos de estudar aqui esse processo de cimento. Agora, nessa videoaula, nós vamos discutir aqui um pouquinho a questão dos vidros, né? Pessoal, em relação à produção de vidro, se a gente for pegar um apanhado histórico aqui, nós vamos perceber que desde que há tempos, né, em torno aqui de 15 a.C., está falando aí uma boa parte da história aí já tinha os artistas que manipulavam, né, o vidro. E aí, quando eu falei para vocês, cheguei a comentar na questão acho que da indústria de barrilha, né, que depois da Revolução Industrial é que conseguiu alimentar essa indústria por causa desses insumos que a indústria de vidro exige, é que o vidro começou a ficar um pouco mais acessível, né? Antigamente, quem tinha vidro era só aqueles mais abastados, né? Então, não era todo mundo que tinha janela em casa, por exemplo, certo? Era um artigo de luxo. Então, uma breve história aí. Depois, é lógico que o processo foi se popularizando um pouco mais, foi possível produzir vidro aí de forma mais acessível, ok? Mas a gente pode começar também com uma perguntinha simples, que tem muita discussão em cima disso. O que é um líquido? O que é um sólido? Dependendo do ponto de vista, o pessoal vai falar assim, peraí, é um sólido não cristalino, né? Se for dependendo da forma que se observa o vidro. De outra forma, né, de um ponto de vista mais físico, vai falar que o vidro é um líquido porque ele é um líquido de alta viscosidade, né? Do ponto de vista químico, vai falar que é uma mistura de óxidos, né? De óxidos inorgânicos. Mas a gente pode resumir um conceito aqui que eu acho bastante interessante para vidro, que é o seguinte, que ele é um produto inorgânico, resultante de uma fusão que resfriou até um estado que é rígido, mas é não cristalino. Porque cristalino, gente, remete a uma certa organização, uma estrutura que se repete ali, certo? Específica de sólidos cristalinos. O vidro é um sólido não cristalino, certo? Eles também podem ser obtidos por deposição de vapores, desde que eles sejam bruscamente resfriados. Então, é um conceito interessante, um produto inorgânico que teve uma recente fusão que resfriou de uma forma em que não cristalizou, certo? Esse é um conceito interessante para a gente ter um entendimento sobre vidro. Em termos de propriedade, a ausência de estrutura cristalina, né, já foi falado, não tem ponto de fusão definido, não tem uma temperatura de fusão definida, ele começa a fundir numa determinada temperatura e termina em outra, certo? Não é estável a altas temperaturas, então tem uma resistência limitada a altas temperaturas. Geralmente são transparentes, mas, dependendo do que utilizar na formulação, tem outras colorações, como vocês já devem saber. Mal condutor de calor e de eletricidade. A questão que eu falo do resfriamento, gente, é muito importante. O material, uma contração térmica normal, né, de um certo material, seria essa aqui, ó. Você vai resfriando, o volume vai reduzindo, certo? Então, essa é uma contração normal. Um material que tem esse resfriamento, em que ele chega no estado não cristalino, no estado vítreo, né? Ele chega nessa estrutura de vitrificar, o que ocorre com ele? Ele é um material que apresenta uma brusca variação de volume, né, com a redução da temperatura. E de repente, se for um resfriamento aí, mais rápido, né, o que ocorre? Não dá tempo de cristalizar, fica sem ordenação nenhuma na estrutura do sólido, e ele, então, tem uma contração. A partir dessa temperatura aqui, F, que ele já teve esse resfriamento rápido aqui de E a F, aí sim a gente tem aquela contração normal pela redução da temperatura, ok? Mas né, o que a gente tem? É que se você pega o mesmo material que pode ser convertido a vidro, nessa conversão aqui de E a F, que eu estou falando para vocês, pode ser que esse material seja resfriado de forma lenta, de forma gradual,
sem o uso de fundentes, né? Sem o uso de certos aditivos, ele pode retornar a ser cristalino. Então, seria essa curva aqui de C a D, certo? Então, ele conseguiria seguir essa curva. Mas com o uso de alguns materiais tem alternação, né? Questão de cores. A questão de cores aí vai depender dos aditivos, né? Aqui é a composição do vidro, 72% basicamente areia, né? E essa areia, eu volto a dizer que nesse gráfico eu acho ele bastante esclarecedor nessa questão, é que se a areia fizer um resfriamento controlado dela, a gente consegue fazer ela voltar a ser areia, né? Sem passar por essas transformações que a gente consegue mudar a denominação. Então, mas se o objetivo é obter o vidro, nosso objetivo não é fundir areia para voltar até areia. Nosso objetivo é fazer um resfriamento rápido, com uso de algumas estruturas capazes de dificultar a cristalização, né? E aí ter essa curva aqui, certo? Essa curva em azul. Pessoal, aqui tem essa questão dessa composição, basicamente em 72% areia, e vai depender muito do tipo do vidro. A barrilha, que é importantíssima, né? Já vai retornar nessa questão. Quando a gente viu a indústria de barrilha, lá no processo Solvay, né? Nós vimos a importância que é para alimentar a indústria de vidro, certo? O calcário também, e aqui outros, né? Os corantes e descorantes, eu coloquei aqui 1%, é a questão da coloração. Cada tipo de óxido responsável por um tipo de coloração, certo? E aí tem até essa tabelinha aqui, esse gráfico de cores, que eu achei importante mostrar para vocês aqui o cromo indo mais para o amarelo, o seleno mais para o vermelho, certo? Então, tem essas combinações aí. E as matérias-primas aqui fica importante porque dá para a gente discutir o tanto de ingredientes possíveis que a gente tem, né? Aqui a barrilha, eu vou chamar a atenção dela, né? A areia, lógico, o ingrediente principal. A barrilha, ela atua como fundente, e ela é utilizada para remover toda e qualquer bolha de ar durante o processo de fabricação, além de contribuir para uma boa dureza e rigidez, certo? E olha aqui o calcário. O calcário ele é utilizado para dificultar a cristalização da sílica, certo? Se ele dificulta a cristalização, ele favorece a vitrificação, ok? Outros fundentes também que a gente tem, hidróxido de sódio, potassa, certo? São vários os ingredientes. O ingrediente importante que eu coloquei aqui na tabelinha, o caco, tá, gente? Para reciclagem. O caco ele pode reduzir a quantidade, ele pode não, ele reduz a quantidade de areia utilizada nas formulações, certo? Reações químicas, não tem reação química definida. O que a gente tem é, mais uma vez, a combinação de óxidos calcinados, né? Aqueles produtos de calcinação, aqui também em comum com o processo de produção de cimento, a gente tem as reações de calcinação, né? Os carbonatos indo para óxido, certo? E aqui a combinação com óxido de silício, óxido de sódio, certo? Aqui é a massa principal de areia e aqui junto com o óxido aí, oriundo da calcinação da barrilha, aqui do calcário. Por aí vai, né, gente? Aí vai depender da estrutura. Tá aqui um fluxograma que mostra mais ou menos, mostra aqui pra gente uma receita, tá, para vidro. Aqui uma quantidade de areia, quantidade de barrilha, sulfato de sódio e carvão pulverizado, cal, sucata de vidro e outros. Então, mostra uma composição aqui a todos os ingredientes sendo pesados, processo Furcal, se não me engano que é para fazer vidros de janela, tá? E nesse processo, então, a gente depois tem um forno, onde vai ter as reações de calcinação, e aí o corte, o tratamento, depois o polimento, né, e o jateamento desse vidro, aí vai depender do tratamento que ele vai passar, certo? Processo de fabricação, então, aqui os principais que eu coloquei para vocês, laminação, sopro, prensagem e fibragem. A questão aqui do vidro plano, um processo bem interessante aqui para a gente estudar essa parte aqui de ajuste de
dimensão do vidro, né? E é um vidro aí bastante utilizado na construção civil, o vidro plano, na indústria automotiva também. É um processo aqui interessante que ele emprega o uso do banho de estanho, que chama o processo float. O que é o processo float, gente? Usa o estanho fundido e a massa de vidro ela passa por sobre esse banho. O interessante de usar o estanho é que ele tem uma temperatura de fusão baixa, então não gasta tanto energia para fundir esse metal. E a segunda questão é que ele é mais denso que o vidro, então o vidro é capaz de deslizar por sobre esse banho de metal fundido. E aí, esse vidro fundido, né, que ele passa, ele vai escoar por sobre esse banho float, esse banho de flutuação. Sobre esse banho a gente tem certos cilindros que vão ajustando a velocidade e logo a espessura dessas chapas. Depois ela vai lá para um recozimento para ajustar as tensões nessa massa vidro e depois no final para a seção de corte e acabamento desse vidro, certo? Aqui está um resumo desse processo. Ó, forno de fusão, as matérias-primas entrando. Esse forno de fusão é que vai fazer essa matéria-prima ser fundida, depois ela vai ter o controle de temperatura ainda fundida, e depois é que ela é arrefecida e a partir daqui ela vai para esse estado rígido, né? A gente não vai falar sólido porque tem gente que vai falar que o vidro não é sólido. Então vamos falar que ele passa aqui a estar rígido, recozimento aqui para ajuste de tensões, corte, armazenamento e empilhamento. E vidro para embalagem, pessoal, é bem simples, né? E assim, bem interessante a gente visualizar essa questão, porque a embalagem é amplamente utilizada aí pelos consumidores direto, né? Mas a massa vítrica, ela é colocada em um molde, nesse molde ela é soprada e depois retirada dessa estrutura. Na questão do uso da prensa, que fala que é no uso de panelas, a gota da massa vítrica fundida, depois ela é colocada lá no molde. Aqui tem o sistema de corte dessa gota para controlar o volume dela, a quantidade dela. E com a prensa é dada dessa forma porque a massa espalha por sobre a forma, ok? Está aqui mostrando como que é isso. Soprador de ar para resfriar. Vidro temperado, pessoal, é aquele que vai ter uma resistência um pouco maior por questão das diferenças do gradiente de temperatura que tem na estrutura. Se você pega o vidro quente, ele está ausente de tensões e essa superfície esfria rapidamente e aí o centro dele ainda permanece aquecido. E aí toda vez que receber um impacto, um leve impacto, né, dá tempo dessa massa vítrica absorver, ela fica mais elástica, né, para absorver esses tipos de impacto. Então, o processo de têmpera. E aí eu deixei um vídeo para vocês visualizarem também, enriquecendo um pouco mais o conhecimento de vocês. Tá joia? Gente, até a próxima aula. Processo de vidro é isso. E na próxima aula a gente estuda o processo de produção de cerâmica.